A Sancasec é líder mundial em rede de lavanderias e é especializada em processos de limpeza. Eu sempre lavo as minhas roupas lá porque já utilizo há um tempo e confio na qualidade dos serviços deles. Desde a primeira vez que lavei minhas roupas em uma lavanderia Sancasec, eu me impressionei com a qualidade do serviço e do atendimento excepcional que recebi, e olha que já fui em diversas lojas da rede, porque eu viajo muito e sempre tenho uma Sancasec por perto. A Sancasec, além de realizar a limpeza de roupas, tênis, tapetes e cortinas, tem serviços de impermeabilização, branco mais, bactericida e vários outros. E sempre entregam tudo dentro do prazo e com um resultado incrível. Se você está procurando por uma lavanderia com expertise no tratamento de roupas e peças de tecido em geral, pode confiar na Sancasec. Sancasec, a líder mundial em lavanderias. Opa, gente que marca, eu sou o Will Ferreira e esse é o seu Content Podcast. Irreverente, mas não irrelevante, profundo e não menos marcante é o conteúdo de gente que marca. E hoje eu tô aqui com o meu host favorito, Pedro Mendonça. E aí, Pedrão, quem vai marcar o nosso bate-papo de hoje, meu amigo? Grande Will, hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Ele é estrategista de marca pessoal, estrategista de marca corporativa, conselheiro de várias empresas, vencedor de prêmios, colunista da CBN e da Simple Business. Senhoras e senhores, Ricardo Dal Bosco! Agora a equipe da produção quer matar o Dal Bosco. Na mesa, daqui a pouco vão ter que fazer uma pós-produção do caramba. Vamos ter que fazer hora extra aqui para poder... Esse filho da mãe, sexta-feira eu pensei que eu ia sair às 8h30 da noite, porra, 1 da manhã o cara tá aqui ainda corrigindo. Não, já basta ruído. que os caras lá estão ferrados com os hosts aqui, né? Que falam pra caramba, né? Mas não é, cara, que assim... graças a Deus a gente tem conseguido, assim, apesar do projeto ser novo, né, o podcast aí ter começado recentemente, mas assim, a gente tem conseguido trazer gente muito bacana, gente de peso, gente influente. E você... Pessoal, gente boa, pena que respira. Não, pouco nada. E você é um desses caras, meu, assim, Obrigado, uma meu. referência sensacional e a gente ter o privilégio e a honra de ter você aqui com a gente. Bem-vindo, cara. Obrigado aí, e quem estiver nos escutando, não esquece de dar um visu depois no YouTube para ver o nosso vídeo. Fez o meu jabá aí, cara. Inventei Vê se o cara é bom. inventei na hora. Vê se o cara é bom. Pô, já ganhei uma consultoria gratuita já, cara. Olha que beleza. Cara, obrigado pela sua participação. Te conheci também através do LinkedIn. Foi mais ou menos... Pô, ainda bem, pensei que ele ia falar que era do Bahamas, pô. Ainda existe, cara? Também não sei, não me bota em enroscada, Will. Só ouvi falar. Né? Sobreviveu à pandemia? Só ouvi falar. Tem te acompanhado lá, cara, e tem sido um prazer enorme, tenho aprendido muito com você lá. Para mim é um prazer ter você aqui e também, né, na Simple Business. Obrigado. Meus caros, eu tenho uma gratidão imensa quem ajuda a compartilhar conhecimento hoje em dia nas redes sociais, ainda mais que a gente preza por uma qualidade, vamos dizer assim, onde valoriza uma construção sustentável por meio do conteúdo que a gente acaba até pregando, vamos dizer. Uhum. Porque hoje em dia a gente tem tanto conteúdo superficial, raso, nas redes sociais, que quando a gente consegue encontrar uma casa, que a gente consegue se aprofundar um pouco mais, poxa, a gente está realmente num solo fértil, porque a gente acaba abrindo a porteira para outros que estão nos escutando e outros que vocês estão inspirando e, consequentemente, estarão aqui nessas mesas no nosso futuro. Consequentemente, também gerando valor para o seu público-alvo, impactando vidas aí que vão transformar também milhares de seguidores, porque os seguidores deles, por vezes, não são os nossos, mas levam a nossa mensagem em frente. O cara ainda por cima fala bonito, rapaz. Não Tá é? vendo, Will? Bom, O cara ainda fala bonito. Isso é uma característica, né? Eu imagino que deve ser um dos principais pontos que você, como estrategista aí de branding, tanto de pessoas quanto de empresas, eu imagino que você deve trabalhar muito essa questão da comunicação. É isso mesmo, cara? Olha só, Will, ótima questão, porque se você for observar minha fala, não é voz de locutor, às vezes ela tem até uma voz um tanto anasalada, vamos dizer assim, mas eu falo com uma verdade, com uma
energia, vamos dizer assim, Convicção. uma convicção do que eu acredito em termos dos meus valores humanos e, consequentemente, eu extrapolo isso, e a rede social é uma ferramenta, e que eu acabo encontrando vários outros loucos como eu que se identificam a isso e que, consequentemente, a gente também consegue impactar muito mais outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas se preocupam em ter a voz perfeita, a câmera perfeita, porque eu só vou começar a gravar vídeo da Bosco quando agora está chegando o outro iPhone, porque a minha câmera, sabe, é meio ruinzinha, eu vou passar uma impressão. Ou se agora você já passa uma impressão não fazendo porra nenhuma e deixando com que os outros lhe posicionem. Agora as pessoas elas ficam se alicerçando, se encostando e esperando que o mundo acabe em barranco para morrerem encostadas e sempre terceirizando responsabilidade para o insucesso delas. E o insucesso que é interno e que deveria externar e mudar este tipo de panorama, a pessoa simplesmente ela fica buscando outras condições fora para justificar o porquê que elas não têm oportunidades na carreira, convites e negócios. Então, quando a gente fala com a própria voz, né, eu digo que tem 3 maneiras da gente se expressar por meio da nossa comunicação e ser percebido. E por que eu falo percepção? Porque comunicação não é nem o que eu falo e nem o que o outro entende, mas como a gente é percebido. E tem 3 maneiras de eu me comunicar. Eu posso acabar me expressando, falando muito do daqui para trás, ou seja, o meu passado. Eu posso falar muito daqui para frente. Então, o Dal Bosco visionário, Dal Bosco prevendo aí, ou então explorando tendências. Mas eu posso falar também num primeiro momento que é em um outro sentido, que é olhar um pouquinho para dentro. E, consequentemente, quanto mais eu me autoconheço, quanto eu mais sinto segurança em mim, quanto eu mais confio em mim, mais coragem eu tenho de ir para a linha de frente do mercado. Mais significância e autenticidade eu busco dentro da minha marca, de uma maneira que eu me sinta, sim, muito livre, mas obedecendo também o que acontece no mercado para que a minha expressividade crie cada vez mais impacto, relevância e memorização. Então, o que eu prego muito neste sentido, eu digo que eu prego porque são poucas as verdades absolutas que eu acredito e, consequentemente, eu também me comunico, é que, por vezes, as pessoas se atêm em questões mais superficiais até, mas esquecem de falar com uma honestidade que realmente tenha um impacto e uma identificação ao outro lado. E a partir do momento que eu me expresso dessa maneira tão verdadeira, eu começo a ativar, né, na mente de quem está do outro lado, do meu público-alvo, o chamado gatilho mental da reciprocidade, onde, caramba, esse cara se doa tanto por mim, parece que eu estou com uma dívida com ele. Independente se a voz do Dal Bosco é mais fanha ou menos fanha, vamos dizer assim, se é mais rouca ou mais aguda, se é mais grave no caso ou não. Ou seja, se o Dal Bosco, de uma maneira, ele fala de uma forma até simples, já que eu sou um dos comunicadores que fala muito isso, que a simplicidade é a nova perfeição, poxa, talvez faça sentido eu começar a escutar ele para coisas mais profundas. O que acontece hoje em muitas marcas pessoais? Muitos profissionais querem entrar numa complexidade já na primeira fase da marca deles. Consequentemente, só uma parcela consegue entender. Quando você fala marca, desculpa te interromper, você está dizendo a marca pessoal. A marca pessoal. Okay. Eles não conseguem, de fato, ganhar uma certa escala e, consequentemente, a boca do funil deles, vamos dizer assim, aquela primeira fase, aquele topão lá do funil, ela está muito restrita. E no digital, hoje em dia, a quantidade faz a qualidade, queira você escutar isso e aceitar ou não. Então, por vezes, eu tenho que abrir muito a boca do meu funil para começar aí filtrar os meus perfis dentro dessa estratégia e, consequentemente, também, aí no médio e longo prazo, já trabalhar com tickets maiores. Quer dizer, você aumenta o seu aquário primeiro, né? Então, não adianta... Deixa eu ver se eu entendi. Não adianta querer se posicionar de uma maneira já tão, digamos assim, rebuscada muitas vezes, que você fecha a porta ali de entrada, né? Você não tem visibilidade. Então, em épocas de redes sociais, né, de engajamento, esse tipo de coisa, é importante você ter uma comunicação
mais simples, ou seja, que atinja um público maior. Você cria um aquário maior para você e aí você começa dentro desse próprio aquário e trazendo e afunilando à medida que você vai fazendo ofertas de conteúdos aí sim com mais profundidade, é mais ou menos isso? Will, anos atrás a gente tinha restrição na informação. A gente consultava a Barça, a revista Seleções, Almanac Abril, por exemplo, que era tipicamente onde é que a gente consultava, ou ia para a biblioteca da faculdade, ou então se você teve condição de estudar em algum colégio referência ou ir para uma universidade, você também tinha docentes que lhe inspiravam. Eu palestrava, inclusive, ontem no Albert Einstein a respeito disso. Bom, hoje em dia as bibliotecas físicas são cada vez menores ou até inexistentes, mas a informação ela está de forma digital a 1, 2, 3 cliques, como eu costumo dizer. Só que se agora eu tenho informação, eu tenho volume de conteúdo chegando a mim. E eu não estou nem entrando aqui no mérito se é conteúdo relevante a você que está nos escutando ou não, mas temos conteúdos sendo gerados. E quando isso acaba acontecendo, eu tenho quantidade de tipos de conteúdo. Uns mais complexos e outros mais fáceis de digerir. Se a gente pega uma realidade que não vai muito longe, 15, 20 anos, você podia ter apenas conteúdo ultra complexo, falar de maneira ultra pomposa, maneira difícil, para que aquilo talvez ele colocasse um chapéu, né, de, nossa, o cara deve ser um guru, porque ele fala palavras tão difíceis que, poxa, fica até difícil compreender, mas ele deve ser inteligente. E o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos? De uma certa forma, com a grande massa e diversas classes entrando com o acesso à informação, abriu-se várias oportunidades para tudo que é segmento no mercado e, consequentemente, diferentes tipos de linguagem e diferentes tipos de expressividade. E, consequentemente, isso faz a grande graça da comunicação deste guarda-chuva. E, consequentemente, se eu sou um usuário de uma rede de internet, eu começo a procurar o que é mais fácil ou mais difícil. O mais difícil, talvez se agora eu tenho informação, pode ser quando eu quero me aprofundar, mas talvez num primeiro momento, lá no topo do funil, algo que seja mais fácil de gerir, talvez eu aceito de uma maneira mais ligeira. E, consequentemente, a linguagem que vem de uma maneira até mais sutil, até mais simples, né? Ao estilo Steve Jobs, apesar de que o iPhone é complexo, é de uma maneira um tanto simples, como ele sempre pregou. Ih, sujou! Chapa 5 a Sec. Sua roupa na 5 a Sec. Lavou, fica como nova. Chapa 5 a Sec. A gente tem uma mudança de fato de quem realmente é o guru, de quais conteúdos vão ser consumidos e quais os formatos que serão consumidos. Exemplo, há 3 profissionais que muitos dos que estão nos escutando devem admirar, que são Mário Sérgio Cortella, Karnal e Clóvis de Barros. Né? Essa tríplice de filósofos, pensadores, docentes e palestrantes. Sim. Todos os 3 são esse quarteto aqui de vendas, vamos dizer assim, okay? De conceito que eles têm por meio da marca pessoal que eles construíram nos últimos 10, 20 anos. Só que são profissionais que exercem a profissão já há 30, 40 anos, inclusive na área do ensino, na docência. Só que o que eles revolucionaram hoje em dia nas redes sociais, se você for perceber, são filósofos, são pensadores, falando de filosofia, de uma linguagem o quê? Complexa ou super fácil? Fácil, acessível, né? Muito completamente fácil. acessível. Agora vamos lá. Será que, me ajudem a responder isso, será que Karnal, Clóvis e Cortella, se eles falassem do modo como eles falam nas palestras, nos podcasts, nas entrevistas, se eles falassem dessa maneira há 20, há 30 anos, será que eles iam ser considerados gurus hoje na web, como são? Ou será que talvez virariam até chacota? Talvez por mesmo tendo o conhecimento que eles têm, será que por falar de uma maneira tão simples, será que eles
não transmitiriam uma imagem de charlatões no mercado? Porque eles não fazem parte do mesmo linguajar daquela pompa de outros docentes que compartilhavam o ambiente com eles? Então, eu acho fantástico a adaptabilidade que eles, porque eles surgiram numa época, eles são baby boomers ou geração X, mas eles passaram por um processo de adaptabilidade na marca pessoal deles e que viram que, opa, a simplicidade como nova perfeição está chegando por essa ferramenta que nada mais é do que uma rede social. E se eu me adaptar perante ela, eu consigo trazer, inclusive, ensinamentos filosóficos dentro deste ambiente. E isso é fantástico porque eles acabam gerando, né, e puxando e inspirando diversos outros produtores de conteúdo, diversos influenciadores, diversos creators para utilizarem do mesmo modus operandi atualmente. Então aqui a gente tem 2 ensinamentos, Will, para terminar a minha fala. Não, fica à vontade. Primeiro, processo de adaptação. Ou seja, o que é sua marca pessoal hoje, provavelmente daqui 6 meses, 1 ano, não pode ser a mesma coisa. Em termos de conceito, sim, mas em termos de aplicação, você tem que se adaptar de acordo com cenários, tendências e mercados. E uma outra característica é, poxa, eu trago a simplicidade, mas eu tenho a humildade de reconhecer que o que me formou talvez me tornou o que eu sou hoje, mas não necessariamente vai ser para aguentar o tranco daqui para frente. Perfeito. Você, como mentor de marcas pessoais, você lida muito com essa questão da comunicação. E a gente estudando comunicação e PNL, a gente entende, né, que existe comunicação verbal e não verbal. De maneira prática, para quem está assistindo e às vezes quer melhorar nessa questão, o que essas pessoas podem fazer até para não cair no estereótipo também? Então eu vou criar minha marca pessoal, então eu tenho que colocar terno, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Como eu posso melhorar, mas ao mesmo tempo sendo original? Ótima questão, porque as pessoas caem aqui na falácia da autenticidade. Muito se fala isso hoje em dia em marca pessoal. Ou não tem também. Marca pessoal, você tem que ser autêntico. E aí a gente encontra diversas publicações pregando com relação a isso. Mas o que é ser autêntico dentro de um mundo também que você tem regras, você tem ética e tem moral, e até certo ponto você tem que cumprir algumas coisas e talvez consiga até infringir outras. Mas você tem aqui um mundo que lhe rege. Você tem que fazer algumas concessões. Perante algumas concessões e alguns poderes. Então, certamente, eu gostaria de infringir algumas regras nacionais na legislação que tem. Certamente tem coisas que eu não concordo. Tem coisas que eu não concordo quando eu vou para outro país e são as regras deles. Mas eu tenho que seguir. Da mesma maneira, alguém chega para mim, Dal Bosco, mas se eu fizer isso naquela rede social para impactar o algoritmo, eu não estou sendo autêntico. E aí o Dal Bosco olha para a pessoa e fala, vai para a merda. Entendeu? Poxa, sabe? O que você quer, né? Eu lhe entendo, mas a gente tem que ser tão autêntico conforme o possível dentro daquele ambiente. Mas essas redes sociais... E aí, o fulano, a fulana quer colocar a rede social como um monstro que impede ele ou ela de ser autêntico. Mas ele se esquece que rede social digital, sim, é algo novo, mas rede social sempre é existiu, algo milenar. Sim. Volto a dizer, né? Como eu reforço em alguns tipos de palestras que eu faço em convenções, empresas e eventos no Brasil. Rotary é uma rede social, Lions é uma rede social, LeaderX é uma rede social. LeaderX. Sim. Okay? Maçonaria é uma rede social. A igreja sua, caso ela seja, né, tem uma história, por exemplo, igreja católica, apostólica, romana, é uma rede social. As universidades de séculos, né, são redes sociais. Então, qual é a questão que eu boto aqui em cima da mesa? A gente sempre teve que tentar ser autêntico frente às regras que existiam, seja no país, seja na sua própria casa. Então não vem me dizer que é a rede social que lhe impede de ser autêntico. Você não era autêntico nem na sua própria casa, você não mandava em porcaria nenhuma, e hoje talvez você continue não mandando, porque quem manda é o seu esposo, sua esposa ou seu filho.
E que você talvez só bota lá o moleque num canto lá com a chupeta digital, lá para não incomodar, né? Que a chupeta digital que eu digo que é o device, né? Toca lá para a criança não incomodar. A babá eletrônica. A babá eletrônica, que é o celular e o tablet. Isso. As pessoas querem ter filhos, mas depois não querem criar. As pessoas querem ter filhos, mas querem deixar o filho 6, 7 da manhã, né? Numa creche, talvez buscar lá começo da noite. Então, o que acontece aqui? O que é isso? É ser autêntico dentro disso? Então, a gente vê aqui uma superficialidade muito com relação ao tema, que é difícil a gente olhar para alguém e ver que ela sustenta aquele tranco, querendo, na verdade, viver, né? Viver no chamado branding washing. Ou seja, é muito legal você ir lá no LinkedIn, no Instagram, na Meta, fazer um post ultra motivacional e falando sobre autenticidade. E vai ter vários zumbis, Walking Dead, lá falando, nossa, que lindo sobre isso. A grande questão não é falar sobre autenticidade, a grande questão é falar assim, ok, agora eu quero ser autêntico dentro das regras que existem. Agora, como eu faço isso? E aqui, este nível de profundidade, porque o buraco está mais embaixo, são poucos os pensadores, são poucos os estrategistas de marca, são poucos os pesquisadores, são poucos os empresários e empreendedores nessa área que querem se meter. E a gente no próprio branding, e você também já vem de agências, né, Pedro? Sabe que a gente encontra os dois mundos no mercado. Este que fala de maneira só superficial e aquele que cuida lá, né, do go-to-marketing. O ghostwriter, o redator, eu vou fazer o conteúdo para você, vou fazer a campanha para você, o tráfego para você. Mas são poucos os profissionais hoje no mercado, eu não vou falar isso apenas no Brasil, porque a gente tem experiência em vários continentes, mas aquele profissional que liga o superficial ao vamos para o mercado e assim que se faz, esta ponte aqui, são raros os profissionais que existem. E como é que a gente consegue separar ou diferenciar ser simples sem ser superficial? Ótima questão. Primeiro é o seguinte, se você não consegue explicar o que você faz, da maneira como você faz, sua própria promessa de venda, e não consegue ajudar o outro de uma maneira até simples, obedecendo a linguagem do outro e não apenas a sua, talvez nem você saiba como resolver aquele desafio. Então eu digo que para ir numa linguagem até simples, mas que realmente seja sniper, ou seja, vai no ponto alvo, né? Ou seja, muito objetivo, muito certeiro e não prolixo, no mínimo você tem que entender qual que é o problema e o desafio de que está em cima da sua mesa, ou seja, que vem do outro lado. As pessoas simplesmente hoje em dia elas querem impor ao que o cliente tem que fazer, o caminho que o cliente tem que seguir. E por vezes ele não conhece nem o outro lado. Ou então ficam numa questão apenas superficial. Vamos conhecer a sua buyer persona. Nossa, não aguento mais ouvir falar isso. Vamos ver o arquétipo da sua marca. Isso. Tá? Tipo, também tem isso, sim. Né? Aí os gurus da publicidade também têm que ter isso. Agora, só isso não resolve para criar, de fato, conhecimento do outro lado. E muitas vezes é um umbigo no balcão junto com aquela empresa, é um umbigo no balcão junto com aquele mentorado, junto aos anseios que ambos os lados possuem. O lado do cliente e o seu lado é que juntam a dupla perfeita, o Romeu e Julieta, o goiabada cascão e o queijo, né? Que faz com que você se torne mais valioso no mercado e seja, de fato, assertivo, que seja mais degustado e que alegre todo aquele ambiente que estava com uma expectativa e que você iria servir. Então, por vezes as pessoas querem falar de uma maneira mais simples, mas não sabem se aquele público ele quer consumir aquilo naquela fase que aquele grupo está. Ou então querem de uma maneira parecer profundos e se alongam de uma maneira um tanto robusta até, mas que acaba não conectando. Tem um senso de percepção também, né? Tem, por causa que eu digo o seguinte, existe um momento de você ser mais robusto, mais até agressivo, e existe um momento de você ser ultra simples,
com o mesmo perfil de cliente. Sem ser Só que superficial. Exatamente. Só que dependendo da fase também que ele está dentro da sua estratégia, dentro do seu próprio funil de vendas e de como você se posiciona dentro de cada construção. Por exemplo, você pode ter um vídeo de 1 minuto do Dal Bosco no LinkedIn, de uma forma muito objetiva, parece até rasteiro, só que às vezes muito sniper, muito provocativo, muito porrada no estômago, que é o meu tipo de conteúdo, que é o que nem todo mundo vai gostar, porque é aquele cara que fala a verdade, que talvez ela não queira escutar, porque eu sempre tento buscar a reflexão na causa da pessoa. Muitas pessoas não querem mexer naquele vespeiro. Elas querem muitas vezes só cuidar do superficial, fazer uma foto bonita, elas querem se parecer muito mais com o Instagram do outro do que a foto do RG deles mesmos. Eu sou da época... pode falar, Pedro. Agora, dentro do que você está falando, como eu, Dal Bosco, eu quero construir a minha marca pessoal, o que eu faço, Dal Bosco? Ou então, estou indo para a esquerda aqui, meu rumo, só que eu quero virar para o outro lado. Como eu mudo a minha imagem pessoal, Dal Bosco? Deixa eu eu pegar faço? uma carona, então, porque eu ia fazer uma pergunta mais ou menos nessa Vai linha, lá. mas pegando esse gancho para você encaixar na tua resposta aí. É que eu sou da época em que, e aí eu já percebo a diferença aqui, que a gente nem falava, não se falava personal branding, a gente não estava falando de marca pessoal, a gente falava de marketing pessoal, né? Então, assim, eu imagino que branding é muito mais do que marketing, eu imagino. Então, eu queria que você respondendo a pergunta do Pedro, né? Como é que eu faço isso, então, mas pensando em branding, não simplesmente em ser marketing. Matar 2 coelhos aí numa palavra. Não pode mais falar isso também na web hoje em dia, senão a gente está ferrado. Vamos dizer assim. Manda bala aí. Mas aqui por enquanto pode, cara. Então vamos lá. Né, dois lá, coelhos com uma cajada. Fazendo analogias, tá? Fazendo analogias. Isso, gente. Ele não está defendendo. Não estou recomendando aqui, matar tá? o coelho, né? É. Vamos lá, coelho de chocolate, Páscoa chegando. Por favor, né? gente. Mas vamos lá. Grande parte das pessoas que quando falam o que o Pedro falou, né? Quero construir minha marca pessoal. Na verdade, o cara quer o quê? Então eu busco como é que eu aumento minha visibilidade, info de seguidores, aumento meu ego e me acho gostosão. Em outras palavras, é isso. Por isso que é um puta de um desafio para o profissional que trabalha na área de branding conseguir ter uma relação de médio e longo prazo e um negócio sustentável. E aí, donos de agências de publicidade que estarão nos escutando neste momento vão estar falando assim, caramba, é isso mesmo? O quanto que é difícil aguentar clientes que pensam de uma maneira de médio a longo prazo nesse mercado, e se isso não fosse verdade, a gente não tinha a cada esquina abrindo 10 agências por semana e fechando 20. Bate o carro na esquina, cai 30, é capaz no seu capô. Né? Ou seja, agências fechadas aí nesta semana. E por que isso acontece? Parte por imaturidade dos profissionais que entram nesse mercado e grande parte também por causa de uma falta de aumento de consciência dos clientes que buscam marketing pessoal apenas e não, de fato, ir construir a sua plataforma de marca que vá, no médio e no longo prazo, sustentar aquele marketing pessoal. Porque se você não constrói a sua plataforma, a chance de ser um negócio não sustentável é muito grande, porque vai gerar o efeito motivador, o efeito empolgador nos primeiros meses, mas vai ser aquele cavalo pangaré que logo, logo tem aquele decréscimo em termos de ânimo, porque nos primeiros meses, logo depois desse boom, ele começa a ver a realidade. Ele começa a ver o cheque chegando, ele começa a ver que é CAPEX, que ele tem que botar muito dinheiro, por vezes, energia e tempo dentro dessa jornada para ter resultados em frente. E hoje em dia, quem quer isso? Você abre o seu celular, lá quando você acorda 5, 6, 7 da manhã, veja outro tendo sucesso de uma maneira imediata, você fala, pera lá. No meu Instagram, por exemplo, tá lá, cara, pô, uma baita de uma oferta, né? Fique milionário sem criar conteúdos, sem aparecer, toda hora tem isso aí. É a Vero ou é o típico de oferta? Clica, Will, clica ali, você vai ver, até a alma vai embora. Né? Vamos dizer assim. Acrescentando dentro do que você está falando, a gente vê esse tipo de propaganda
esse tipo de vídeo toda hora. Toda hora. E eu queria acrescentar no que você disse. Tipo assim, ó, é fácil. Mas a culpa é de vocês. Pera lá. Não, Pedro, agora deixa eu falar. Isso, fala, A fala. culpa é de Aqui, ó, vocês. a real. Se aquilo está aparecendo de uma maneira frenética, de certa forma, vocês estão alimentando o algoritmo Sim. dizendo: eu quero ficar rico, eu quero ter sucesso, eu quero ser mais bonito. Porque, pô, a gente é feio pra cacete, pô. Né? Todo mundo quer ficar mais parecido com Brad Pitt do que a nossa foto de RG, certo? sem dúvida. Então a gente está alinhado a partir daqui. Ok. Então por que eu estou fazendo essa provocação aqui com a fala do Will? Porque se a gente pegar 20 anos atrás, por que eu falo 20 anos? Porque se a gente pegar as 4 redes que a gente mais segue hoje em dia, o Quarteto Fantástico, aqui pega LinkedIn, Twitter, YouTube e Meta, o antigo Facebook, Instagram. E aí eu não vou nem considerar o Instagram, que veio um pouquinho depois, veio 2010, Ah, TikTok tá. 2016, mas essas 4 que eu citei, elas estão completando praticamente 20 anos, pessoal. Elas surgiram entre 2003 e 2005. E pouca gente sabe disso. Elas acham que é algo recente, né? Falava-se em YouTube. Em 2005, você pensava que era o sou da tubo de época alguma coisa. eu sou da né? época do Orkut ainda. No Para. LinkedIn, você fazia cadastro para procurar emprego. Emprego, Você não isso. fazia conta no LinkedIn, porque conta você faz em rede social. Verdade. LinkedIn você achava que estava remetendo um application form, né? Você tem um currículo, eu fazia cadastro no LinkedIn. Faça aqui o seu cadastro. É tá? verdade. E o que acontece? Por que eu estou fazendo essa chamada aqui de atenção? Por causa que há 20, 30 anos, nós tínhamos como relacionamento não quem a gente queria. O nosso relacionamento se limitava ao bairro que a gente morava, quem andava de carretilha conosco, carrinho de rolimã, quem a gente podia estudar juntos no colégio, ou depois numa faculdade, ou então no convívio dos amigos, nossos pais, às vezes a gente nem gostava de brincar com outro Parentes, moleque lá, tá? ou parentes, Uhum. etc. Era esse o nosso ambiente, a nossa rede social. Hoje, o mundo se abriu à palma da mão. Eu posso ter como amigo, né, entre aspas aqui, porque às vezes é um amigo apenas online, que está em Taiwan, na Nova Zelândia, em Singapura, no Vietnã, em Curitiba. Só que, apesar de eu ter o mundo à minha volta, eu escolho pela primeira vez com quem eu vou conviver. Nós, na infância e na adolescência, a gente não escolhia. Em função da nossa faixa etária, em função da nossa classe social, Limitação a gente era geográfica. imposto com quem a gente ia conviver, certo? Tá? Agora, hoje a gente tem a possibilidade de conviver com quem nós queremos. E o que a gente continua fazendo? Só que agora de uma maneira proativa, porque eu tenho o poder da decisão, eu me enfio cada vez mais na bolha. E você tem a oportunidade de seguir apenas aqueles gurus, apenas aquelas mulheres, apenas aqueles executivos, apenas aquelas conselheiras. E se o robô está sendo alimentado com relação a isso, para você ficar todo momento ferrando aí no seu feed, pem, você recebendo as promos, etc., do que o robô acredita que você quer. E aí vem mentorados nossos falando: Dal Bosco, poxa, mas o LinkedIn está muito pior hoje em dia, porque só aparece conteúdo ruim. Eu falo: ah, é? Eu falei: engraçado, para mim aparece um monte de coisa boa. Só aparece conteúdo ruim, porque sabe o que acontece? A pessoa quer agir estrategicamente, se diz estrategicamente, numa rede social, mas ao invés dela ficar com uma atitude sniper, e ela buscar, porque isso dá 2, 3 cliques a mais, então dá trabalho, né? Concordam? Dá mais tempo e gasta mais energia. Dá 2, 3 cliques a mais. Então, o que ela faz? Vive de dedada. Calma, pessoal. Calma, tá? Vamos lá. Os maliciosos Mais um aí. meme aí. Calma. Né? Novo podcast XX. Compete. Para quem é millennial aí ou geração X vai lembrar de Os Desejos de Emanuele, sábado à noite. Cine Privé. Eu não lembro disso, eu só estou falando porque o Pedro e o Will me contaram antes de começar o podcast. Né, porque a gente pesquisa muito.
muito isso. O Pedro vai começar a ficar vermelho para falar assim, porra, esse cara aí ferrou com o nosso podcast. Nem sei o que você está falando. Bom, mas por que eu estou fazendo essa provocação? Por que eu falo que hoje em dia, praticamente, a comunicação dos caras, né, e o que vem para elas em função de uma dedada? Elas abrem o celular aí e começam a fazer o seguinte, né? Roda aqui, roda aqui, roda aqui, roda aqui. Você está dando aquela dedada, está rolando ali o feed para baixo. E hoje em dia, apesar de que se pegar o LinkedIn em questão de 16, 20 meses, o LinkedIn cresceu com mais 20 milhões de usuários no Brasil. Pô, aquela rede que tinha, por exemplo, 30, 40 milhões de usuários veio para 63. E aí o que acontece? Não vem vários posts lateralizados, horizontalizados no seu feed. Concorda que apesar de que aquela rede ter inchado, continua vindo um post por vez na sua timeline? Uhum. Então a disputa não é mais por conteúdo só, a disputa é por atenção em primeiro plano. E quando a disputa é em atenção por primeiro plano, que eu falo que você vale uma dedada, grande parte das pessoas, elas não chegam, abrem a sua timeline do Insta, do LinkedIn, ou seja, qual for a sua rede, e ela busca coisa específica. Isso os feras buscam. Grande parte fica rodando timeline. E se você roda timeline, você está vendo o que o algoritmo acha que você quer. Você para o dedo, o que o algoritmo acha que você tem interesse. E isso você está alimentando mesmo aquele que carinha seja para xingar, lado. né? Você fala, pô, de novo essa porcaria aqui, mas já está gastando então, tempo. Então, o que ali. acontece com grande parte dos usuários hoje na web? Apesar de que se passaram anos do brinquedinho que eu vou falar para vocês, grande parte continua sendo usando a rede social como um Tamaguchi e não como um BI. Porque você só não está deixando a sua rede social morrer, que nem era o Tamaguchi, poxa. Uhum. Você só tem que alimentar aquela porcaria e tem gente que ainda deixava aquilo morrer, cara. Tamaguchi é bichinho virtual, tá? Não sei. Eu tinha. Você tinha? Você é dessa época? E tem gente que tinha deixado, só tinha que alimentar aquela porcaria e tinha gente que ainda deixava morrer. Ok? E o cara, hoje em dia, ele quer criar uma marca pessoal, etc. e tal, mas precisa ter consistência? Não precisa fazer conteúdo. Aí já puxando esse gancho que você está falando, o que é conteúdo consistente? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque tem gente que produz conteúdo demais e gera até um excesso de conteúdo. O que você classificaria como conteúdo ideal? É tantas postagens? Ou é mais na qualidade do que eu estou postando? Só existe excesso, ou a frequência, enfim. Só existe excesso quando você não sabe o que está fazendo. E não entende qual é o limite do seu público. Certo. Muitas pessoas falam o seguinte, todos nós aqui nessa mesa, provavelmente a gente já começou a seguir alguém, não deu 1 ou 2 semanas, você parou de seguir aquela pessoa. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa pessoa. Você foi com uma certa expectativa e saiu completamente arrombado daquela guerra ali, porque assim, poxa, esse conteúdo de fato não me cativou e eu esperava outra coisa. Então, o que é o excesso? Aqui tem que ter um alinhamento muito grande entre o que você, não é o que você quer produzir, mas o que você tem capacidade de produzir e que o outro lado, ou seja, seu público-alvo, entende como valor. E eu digo que uma estratégia muito sustentável, numa projeção de um profissional que se vê como uma marca pessoal e não apenas com ações táticas de marketing pessoal, ele precisa entender como é que eu diminuo este hiato, como é que eu diminuo esse gap entre o que eu quero comunicar, mas da maneira como eu quero ser percebido pelo mercado, de como é que o outro lado pode entender isso. Quando você entende muito bem esta aproximação aqui, você vê que tem momentos que você pode ser muito mais agressivo e você vê momentos que você tem que pular na trincheira e ficar até, de certa forma, às vezes, de uma forma sutil, um pouco mais escondido, um pouco mais leve, para determinado momento dar um ataque novamente. Então, isso daqui, Pedro, fundamental ter esta identificação e muitas vezes eu entender muito mais até o outro lado para depois buscar a minha tal da autenticidade em função do que o outro espera. Ou seja, o olhar é sempre pro primeiro, né? É a empatia, né? De olhar pro meu quem público. É que compra, né? caramba, né? Já aconteceu com você, assim, às vezes você está seguindo um perfil X
e a pessoa tem um conteúdo legal e tal, mas ela quer falar de todos os assuntos, de tudo e tudo ver. Vira o pato, sei lá. né? Aí você fala, pô, cara, aí chega, tá bom. Eu- É isso que eu tô querendo, eu verdadeiro... de colocar esse excesso parece que tem um Super Bowl, eu tenho que falar do Super Bowl. Cara, você não sabe nada de futebol americano e você quer falar. Você entendeu o que eu tô falando? Esse tempos morreu Pelé. E logo morreu Pelé, eu fiz uma postagem assim, calma, pessoal. Você não precisa falar da morte do Pelé também. É tipo isso. Ok, É porque pode falar também. as pessoas alguém que pegam marcou carona no, né? e aí no hype tem ali, tem que se eu tenho que falar. Eu falei posicionar assim, pô, bacana, sobre mas assim, tudo. se você conseguir, quer postar, beleza. Muita gente ficou sentida, mas consegue relacionar com alguma coisa com relação ao que você faz Uhum. e, de certa maneira, gerar alguma reflexão, gerar algum valor para Pro o seu seu público-alvo. Mas isso daí é se aproveitar da morte do outro. Se aproveitar da morte do outro, pelo amor de Deus. Né? Ou seja, não é você seguir uma linha de conteúdos que não crie desconexão com relação ao que você estava comunicando. E o que acontece hoje em dia? Muitos querem falar de tudo e não chegam a nada, porque não criam identificação. Uhum. E aí viram o tal do produtor de conteúdo pato nas redes sociais. O que é o pato? Ele até sobrevive, por vezes, na história animal, mas não voa direito, não fala direito, não nada direito. Não faz nada direito. Né? E ainda vai para o Tudo meia forno. boca. E ainda vai para o forno. Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque anos atrás até dava para você ser o projétil de influencer pato. Porque pouca gente produzia e quem, então, em terras ali, todo mundo pode talvez virar talvez não um rei, mas um príncipe ali no começo daquela projeção. Agora, hoje em dia, com o volume que a gente tem na web, Tem muito papagaio, né? e conteúdo gratuito de altíssima qualidade, quem é você dentro dessa jornada? E de que maneira o outro lado está percebendo você? E isso é muito bacana quando você faz experiências de avaliação 360 com influenciadores ou tentativas de influenciadores que se acham uma coisa, só que as pessoas ao redor dele ou dela, ninguém acha aquilo. E a gente tem aqui, na verdade, um trabalho a ser construído, porque, por vezes, o aumento da percepção daquele projétil de influenciador começa por trabalhar algumas crenças limitantes, alguns alinhamentos entre o ego daquela pessoa, que muitos, eu posso dizer que grande parte não quer entrar, porque isso mexe com medos, isso mexe com limitações, isso mexe com dores. Mas, tipo, Como? você falou que não quer entrar. Em qual situação que você quer? Muitas vezes algumas pessoas não querem fazer essa espécie de volta ao passado Legal. para até identificar talvez uma crença limitante que faz com que ela apenas queira se projetar para completar um vazio enorme que tem dentro, mas que ela quer que ninguém saiba disso. Legal. E que ela também não quer tratar aquilo. Porque às vezes tem algumas raízes familiares, entre outras ali. Coisas mais profundas. Profundas, né? E aqui eu digo profundos que pode ter dos mais diversos tipos e complexidades de um mentor ou uma mentora em personal branding precisa ter a capacidade técnica de identificar e saber como trabalhar. E o Will falava há pouco, né? Tem muitos papagaios no mercado, muitos falastrões no mercado, e isso me preocupa realmente. Porque, assim, há anos fazendo o que eu faço, pessoal, eu posso dizer que, olha, eu acredito que todo tipo de cliente, ou quase todo tipo de cliente, a gente já deve ter, né, conquistado e trabalhado. Desde pessoas que nasceram em berço de ouro e que vieram de Harvard, de Stanford, INSEAD na França, e lá vai, até... Tem político também? Políticos, até profissionais, por exemplo, que foram abusadas na infância sexualmente, e que isso, sem dúvida, afeta este adulto de uma maneira muito relevante e que, por vezes, até não impossibilitando, mas travando, gerando diversas inseguranças na projeção deste profissional no mercado. Imagina se o Dal Bosco não fosse alguém, de certa maneira, sensível, estudioso de como trabalhar com esse profissional, como encaminhar ele
e se encaminhar para outro profissional. E se o outro lado não entendesse isso no Dom Bosco, a tal ponto de confiar isso no cara que está falando a vocês nesse momento, e que, por vezes, nem os familiares daquela pessoa sabem daquilo. Imagine esse voto de confiança num mentor ou numa mentora, que é algo fantástico, sabe? E eu sou muito grato e talvez abençoado, ou seja lá qual for o que você quiser dizer na sua religião, de poder ajudar pessoas nesse desafio, porque isso é transformador na minha vida, assim como na vida das pessoas que a gente acaba impactando por meio de ensinamentos de conteúdo. Até extrapola, né? Extrapola. E por vezes são mentorados, e às vezes são seguidores que vêm na web e falam: caramba, Dom Bosco, você me gerou tal reflexão, preciso lhe contar isso, aquilo, e isso realmente eu posso dizer, não tem preço. E aí eu acho que tem uma diferença gritante, porque já que a gente está falando de patos e papagaios, né? Mas tem uma pasmaceira, por exemplo, que acaba contaminando certos termos. Por exemplo, o termo coach, né, ou coaching, foi muito contaminado aí ao longo dos anos, né? E aí, depois que esgotaram, né, com esse termo, vieram trazer o mentor. E aí, hoje, eu vi muita gente que estava como coach no perfil, ele só trocou a palavrinha, botou mentor e faz a mesma coisa, tal, enfim. Mas aí, sem entrar no mérito, não estou fazendo nem juízo de valor, tá, sobre coaches e mentores, até porque eu sou o coach mais anti-coaching que você vai conhecer. Mas, enfim, o fato é que a gente vê, por exemplo, mentores ou pessoas se colocando como mentores e não tem esse cuidado que você está falando, essa sensibilidade de perceber o limite ali, até onde que eu posso ir com as minhas competências, com a minha experiência, e o momento que eu tenho que transferir isso para outro profissional tratar, lidar e tudo mais. Há diversas atividades profissionais que estão em alta nesse momento e que irão sofrer assim como o coach sofreu aí nos últimos 7 a 10 anos no Brasil. Vamos lá. Exemplos. Mentor é um exemplo. O consultor de imagem e etiqueta é outro exemplo. Até tem um artigo que está muito bem indexado no Google, né? Como os consultores de imagem podem virar, né, o novo coach do mercado, vamos dizer assim. No sentido de virar algo um tanto irrelevante e virar até chacota e até piada, mas que, infelizmente, isso acontece, apesar de serem atividades que eu acho fantásticas para ajudar outras pessoas. Eu acho fantástico a atividade de um consultor de imagem e etiqueta. Eu acho fantástica a atividade de um coach. Só que mercados onde não há limitação para a entrada, a gente geralmente vai ter isso. Você tira lá um cursinho agora online de 1 hora, você pode se dizer coach. Você tira 0 formações, você pode se dizer um mentor ou mentora. Você simplesmente foi demitido, você não está conseguindo se recolocar, e pandemia gerou isso, muitos consultores de imagem e etiqueta surgiram nesse período, e aí você usa aquilo não por vocação, mas sim por desespero. E assim como aconteceu de 15 anos para cá no mercado do coach, foi a mesma maneira. Não me achei na vida em nada, ou levei várias rasteiras, ou fui demitido, ou ninguém me aguenta, eu vou começar a ser coach. Agora, existem coaches e existem coaches, existem mentores e mentores, existem consultores de imagem e consultores de imagem. Essa sensibilidade a gente tem, né? Eu estudei PNL 2 e a anos. responsabilidade, né, Pedro? E aí um dia eu tava dirigindo, aí tinha um cartaz na propaganda, aprenda PNL em 48 horas. Eu falei, cara, eu estudei 2 anos e eu ainda não sei. E o cara quer me ensinar PNL em 48 horas. Então é um pouco dessa sensibilidade para a gente poder também entender quem que está me ensinando, como você disse. Existem coaches e coaches. Pedro, e é por isso que eu falo o seguinte, quem realmente vai conseguir se aguentar no mercado como mentor ou mentora, como coach, como consultor, né? A gente tem que ver este profissional daqui 3 anos, 5 anos. Perfeito. Tá? Porque a maior parte vai ser aquele cavalo pangaré lá que eu falei. Ele começa por empolgação, motivação, vai lá na formação também de coach, balança o braço, faz para um lado, faz para o outro, sai lá com gás total.
Depois chega na segunda-feira, toma aquele banho, né, para ir para o trabalho, chegar lá 100 e-mails na caixa, volta tudo igual, ok? E você volta para o seu modus operandi. O que acontece aqui? Num mercado onde não tem uma limitação de entrada, sempre vai ter um bando, uma manada que entra junto a você. O problema é que essa manada faz um barulho, né, Faz cara? um barulho danado. Agora, aí vem a questão da marca pessoal e depois do marketing pessoal. Como é que você está sendo percebido para, de fato, ser desejado e não apenas ser uma necessidade naquela sua especialidade? Porque se você é necessário, você tem preço de prateleira. Se você é desejado, você é a Apple, né? Você tem realmente um valor. E aí fica até difícil de monetizar o quanto que aquele outro lado vale. Porque você vende talvez algo tangível, mas o que você me passa é algo intangível, porque você realmente é algo que eu não consigo explicar o quanto que isso me gera de valor. Consequentemente, a gente vai ter em 3, 5 anos muita gente continuando a entrar no mercado de coaching, muita gente continuando a entrar no mercado de mentoring, muita gente continuando a entrar no mercado de consultoria de imagem e etiqueta. Mas os que estão hoje estarão muito fortes em 5 anos, em 10 anos, porque essas 3 funções vão continuar existindo também. Só quem vai estar realmente robusto, com uma marca memorável, impactante, marcante e desejável, são aqueles que agiram com uma estratégia e um perfil diferenciador para alcançar um oceano azul. E aqui, oceano azul, eu enfatizo. Oceano azul não é disputar uma fatia de mercado para você e você realmente ter destaque naquela sua especialidade. Oceano azul é você encontrar um nicho que não está sendo representado e não tem nem referência ainda. Consequentemente, você se torna top of mind. Primeiro na mente, quando seu potencial consumidor tem um desafio, um problema, uma merda para resolver, mas ele não tem ideia de outros que possam resolver aquela pica, a não ser você que vai ajudar a solucionar aquilo. Consequentemente, a gente aqui tem um fator diferenciador, você começa a abrir mato, você vai sofrer mais, talvez você vai gastar mais tempo, energia e dinheiro, porque você foi com um facão no começo dessa mata. Isso me faz lembrar na infância, uma vez na beira do rio, a gente morava na beira de um rio, e o meu pai, ele plantava na beira deste rio uma plantação de mandioca, e daí tinha pé de araçá, entre cana-de-açúcar, e uma época a gente olhou de uma forma, alguns metros longe, uma árvore com uma série de maracujás. Só que o maracujá geralmente ele fica mais rasteiro, né? Numa cerca até mediana, 1,5 metro, 2 metros, mas não era uma árvore grande, e aquele maracujá ia lá para cima. O maracujá não tinha como se espalhar, porque era mato alto, ele simplesmente foi para a vertical. E meu pai falou assim, vamos até lá, certo? E aí a gente foi, amolamos o facão, e a gente foi entrando, fomos entrando, e não tinha. Né? Tinha um córrego, a gente não tinha referência por onde ir abrindo, né? E nesse meio do caminho a gente viu bicho, a gente viu um lagarto, na época eu me lembro que até hoje o maior lagarto que eu vi na minha vida, parecia um dragão de Komodo. Nossa Senhora! Sabe? Eu vi naquele momento, etc. Só que a gente foi abrindo o mato, né? Até que quando a gente chegou, eu lembro da última facãozada que a gente chegou próximo àquela árvore, abriu um clarão. Porque, a princípio, nenhum humano, acredito, que tinha estado lá ainda, vamos dizer assim, né? Ou há anos não estava lá, por causa da mata até lá, não existia uma trilha. E estava coalhado, como a gente diz, na terra onde eu nasci, né? Cheio, repleto, o chão de maracujás. Porque ninguém apanhava, caía e apodrecia por ali mesmo. E eu me lembro que eu tive que fazer algumas viagens, ida e volta naquela trilha, para colher todos os maracujás que eu levei para casa e de tanto suco que a gente congelou e fez sobremesa, etc e tal. Pô, a gente teve riscos, a gente teve picada, né? Depois aquele mato depois te coçando, a gente teve que amolar o facão, aquilo deu suor, a gente chegou sujo, mas ninguém colheu o maracujá que a gente colheu. Ninguém tem a memória daquele pé de maracujá que eu tenho aí há algumas décadas. Ninguém teve a presença do meu pai para pegar aquele maracujá. E o dia que ele se for, eu vou lembrar
da porra daquele maracujá. Uhum. Entendeu? E toda vez que eu vejo maracujá em supermercado, eu lembro do pé de maracujá. Uhum. Deu mais trabalho? Deu. Levou tempo? Levou. Levou dinheiro? Não levou dinheiro nesse tempo, porque a gente foi na raça, no suor, etc. e tal. Mas a gente colheu o maracujá que ninguém colheu. E é esse suor, é esse desgaste que mentores, que coaches, consultores de imagem, entre várias outras profissões e especialidades que as pessoas se dedicam, que eles não querem correr. Eles não querem correr riscos, Uhum. e se você não corre risco, tudo irá se repetir. Se você começou o dia que você escuta hoje o nosso podcast, botando o mesmo input, não tem como às 20 horas, às 18 horas, à meia-noite, não sei quando você termina o que você faz. Não tem como o seu output, a sua saída do seu dia, ter um produto diferente se o seu input foi o mesmo. E eu faço aqui analogia a uma máquina de chocolate, porque eu vejo as nossas vidas e, consequentemente, eu vejo as nossas marcas, porque a minha marca pessoal hoje, da Albosco, que eu nada mais, nada menos a construo como uma representação do que eu gero e eu quero gerar de valor para a humanidade, e para a minha humanidade e a minha vida nada mais é do que a buscar a minha excelência de uma forma frenética, constante, retardada e maluca, como muitos falam que o Dom Bosco é. E para mim, vida é isso, eu buscar a minha excelência e não conquista de bens materiais apenas por bens materiais, porque a busca da minha excelência, ela não tem validade, a busca da minha excelência, ela não tem limite, a busca da minha excelência, ela não tem parâmetros, porque é a minha marca. Consequentemente, por que eu faço essa provocação? Só tem duas maneiras de eu trabalhar a minha marca, só tem duas maneiras de eu mudar a minha vida para um outro patamar. Ou eu boto um ingrediente novo nessa máquina, ou eu aumento a intensidade do que já existe. E é que nem fazer um chocolate. A gente não vai denegrir nenhuma imagem aqui nesse podcast, mas pensa naquele chocolate ruim da sua infância que você não gostava de ganhar, ok? Aquele que era mais sebo. Isso, parece uma manteiga, né? Todo mundo lembrou de alguma coisa. Com tá? certeza. Agora, tinha aquele chocolate que talvez nossos pais não podiam comprar. Eu não nasci em berço de ouro, então tinha várias marcas que a gente não podia comprar. Alguns eu só conheci depois de grande. E vamos falar agora, então, de alguns que são referência no mercado aí, que são grandes, né? Chocolates que são referências hoje em dia, até no Brasil, que já tem um valor mais agregado lá, não custa R$2, R$3, né? Ou seja, vamos pegar com Copenhagen, Lindt, tá bom? Então não tem como você botar ingrediente daquele chocolate ceboso que você comia, porra, e esperar que saia um Copenhagen, caramba. Perfeita analogia. Concorda? Então agora, vamos lá. Eu quero que saia um chocolate melhor. Eu quero que saia uma minha marca pessoal de uma maneira que eu me identifico mais e que eu consiga, por meio dela, conquistar oportunidades na carreira, convites e negócios. Que diachos eu faço nela, Dal Bosco? Ou muda ingrediente, ou muda a intensidade. Quero fazer um Copenhagen, mas está entrando chocolate ceboso. Vamos lá, o que eu posso fazer? Talvez eu vou tirar aquele chocolate 40% ainda era luxo, né? Aquele devia ser cacau, né? 15%. Então, talvez eu vou tirar aquele cacau 15%, vou trocar por um cacau 70%, 80%, 90%. Vai comprar hoje em dia numa lojinha de 40 por 70, né? Claro, agora está virando modinha, estão equiparando o preço já, mas, poxa, pouco tempo atrás a diferença era de um terço no mínimo a mais do valor, ok? Então, intensifiquei um ingrediente que já existia. Tinha cacau antes? Tinha ou não tinha? Tinha. Botei mais cacau. De 15 veio para 70, ok. Agora eu também posso fazer o seguinte, eu posso mudar um ingrediente. Tinha açúcar branco, refinado, tinha. Eu vou tirar aí açúcar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um chocolate diet. Muitas vezes a gente tem que pagar mais caro. Tem ou não tem? Tem. Então, eu vou botar o quê? Vou botar xilitol, vou botar estévia, vou botar eritritol, adoçantes naturais, por exemplo, que hoje em dia estão valorizados. Daí tem aquele chocolate com estévia. A barrinha que era R$7 passa a ser R$17.
Até o linguajar de quem vende muda. Aí, amigão, isso aqui custa R$7, R$7, R$7. Vai para uma loja, quanto custa? R$17. Primeiro, eu intensifiquei o ingrediente. Depois, eu podia mudar um ingrediente que não havia, substituir, para também sair algo mais valioso ao final. Aí as pessoas falam, Dal Bosco, eu quero que a minha marca pessoal seja mais forte. Mas, porra, o cara não compra um livro do Dal Bosco, o cara não compra um curso online, o cara não vê, não quer gastar. Não se debruça. Não quer gastar R$39,90. Né? O cara miserável não quer gastar R$39,90 numa leitura de um e-book, de um livro físico que pode talvez gerar reflexões e mudar a vida dele. Caramba, mas pelo menos chega no conteúdo daquele influenciador que você gosta e varre. Vai lá para o podcast, vai lá para o YouTube, vai lá para o LinkedIn do cara, lê, aprende aquilo. Você está botando o quê? Ingredientes novos na sua vida, caramba. Ou se você já sabia um pouquinho sobre branding pessoal, bota agora mais, intensifica aquele ingrediente. Você lembra? Intensifica a porra do cacau. Não adianta fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Pedro, não tem como você botar um input diferente no seu dia, ler um livro, buscar um curso online, fazer uma mentoria do cara, ir na palestra do Dal Bosco. Seja lá quem você admira, porra. Sabe? Não tem como o seu resultado ser diferente dentro dessa coisa. Ser o mesmo se você muda o seu input. Sim. E aí tem gente que chega o seguinte, Dal Bosco, não tem como dar aí, pô, libera aí a mentoria tua de graça para mim, Dal Bosco, pô, não sei o quê. Eu só faço uma pergunta para a pessoa, pô, bacana, fulano, pô, como é que você, é legal, prazer lhe conhecer, etc. Eu falei assim, você já escutou tem gente que pede mesmo? Pô, todo dia. Só que o que acontece? Né? Poxa, mas não tem um problema pedir. Não me ofendo de maneira nenhuma pedir, cara. Você tem que tentar, poxa. Sabe? Perguntar não ofende, né? Ontem eu estava dando uma aula no Einstein e aí um dos alunos, né? Eu estava falando do assunto do meu livro, o aluno vira assim para mim e fala assim, Dal Bosco, me dá um livro teu, sabe? Eu falei assim, tá aqui. Né? Tipo, o cara até ficou impressionado, né? Tipo, eu falei assim, o pessoal olhou para mim e falou assim, ele foi o único que teve atitude, poxa. Né? E às vezes no dia tu vai dar ali o negócio, sabe? Então, só que onde é que a provocação? Muitas pessoas querem, e aí vão lá mandar mensagem para 10 influenciadores querer uma mentoria gratuita. Eu só faço uma pergunta, assim, fulano, você escutou meus últimos 10 podcasts no Spotify, no iTunes? Quais vídeos no meu canal no YouTube você viu? Né? Você fez aqueles cursos gratuitos que tem lá no meu site? Você leu o artigo tal e tal? Ah, não, Dal Bosco, mas eu queria já ir direto para a mentoria. Pô, eu também queria, nascer mais bonito, poxa. Entendeu? Eu também queria, talvez, ter nascido até em berço de ouro, poxa. Eu também queria várias coisas, talvez, entendeu? Poxa, mas se aquilo existe um se, né? Ou seja, uma condição, e que talvez eu não tive a oportunidade em determinado momento de ter aquela condição, no mínimo eu tenho que começar a botar inputs na minha vida para que neste output, aquele C, eu possa escolher se eu quero aquele C, se eu quero aquele iate, se eu quero aquele Rolex, se eu quero aquela viagem, se eu quero aquela família. As pessoas, na verdade, elas só deixam o C, a ocasião acontecer na vida delas de uma forma reativa. E elas não constroem um C. E se você não constrói o seu C, você não tem liberdade moral. E a liberdade moral nada mais é do que a autonomia de escolher o seu futuro. E se você não escolhe o seu próprio futuro, consequentemente, você não é protagonista da sua própria marca pessoal. Você é coadjuvante da sua história. E, consequentemente, você é mais um que não exerce a sua total humanidade e a busca pela sabedoria neste planeta e no seu curto espaço que se chama vida. Caramba, e depois dessa, hein? Fantástico. Você estava dizendo, muitas pessoas parece que querem o caminho mais fácil, o atalho não existe, né? O que existe é trabalho duro. Cara, como é que tá seu tempo? Que já são 8h20. 8h20? 8h20. Ferrou! Rapidinho pra gente aqui, ó. O que
muita gente entende que é senso comum, que é ponto pacífico e para você é bullshit. Vamos lá. Tem algumas que eu acho que o podcast ia ser bloqueado. Não vai não. Pode soltar aí. Mas tem uma que eu costumo soltar aqui, que é ótimo para vender capa de livro, né? Que eu nunca desista, né? Ou seja, eu tenho um pensamento bem diferente disso, sabe? Se aquilo de alguma maneira está te consumindo de uma maneira que te fere em termos de valores, se aquilo de alguma maneira está se tornando até irrelevante em termos de você conseguir até projetar uma longevidade de qualidade de vida, de busca pelo conhecimento, de busca em termos de gerar valor para a sua humanidade, talvez você tenha que começar a desistir de algumas coisas e talvez parar de dar murro em ponta de faca apenas porque um guru da web talvez ele falou como um efeito motivador para ele vender um curso ou vender o livro dele de que você não pode desistir. E o não poder desistir muitas vezes lhe dá aquele senso de que todo dia você é um derrotado, porque você tenta nunca desistir de algo que você acredita que por vezes você tem que carregar aquele fardo que talvez nem seu seja. Perfeito. E muitas vezes alguns profissionais não estão querendo desistir de ambientes tóxicos. Repito, muitas vezes alguns profissionais não estão querendo desistir de alguns ambientes tóxicos, de alguns profissionais tóxicos, porque eles acreditam que eles precisam carregar, porque eles vieram de uma geração ou de um ambiente familiar que falava desistência é sinônimo de fraqueza. E se a gente pega principalmente 3 gerações, e eu me incluo numa dessas, Baby Boomers X e Y, nós somos a geração que fomos educados a acreditar no cara com a cueca por cima das calças. Sabe quem é? Super-Homem. Não é? É ou não é da nossa época? Verdade, apesar de ele ter sido criado lá em 38, por aí, né? Nós somos as 3 gerações em que o super-herói não podia admitir fraquezas. O super-herói, quando tinha alguma fraqueza, ela era externa. Externa, exatamente. Exemplo, a Kryptonita. Vinha de fora, não podia de dentro. Onde é que já se viu um super-herói chorar? Onde é que já se viu o pai de uma família chorar? Onde é que já se viu você demonstrar fraqueza para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho? Onde é que já se viu você dizer que você tem sucesso na sua carreira se você não for um CEO de uma grande empresa, ganhar no mínimo R$80 mil por mês e não frequentar o golf club da cidade? Quem disse que isso é um profissional de sucesso? Mas nós fomos educados isso. Inclusive fomos educados a ser o profissional 40-40-40, que eu bato muito nas minhas palestras, que fomos educados a trabalhar no mínimo 40 horas por semana por 40 anos e se aposentar 40% da porcaria daquele salário. 40. E chamavam isso de sucesso. E aí você virava, talvez, para quem lhe criou, ou para a sua geração, ou para quem lhe educou. Mas eu quero ser feliz. Calma. Lá, quando você se aposentar, você tem condição de ser feliz. Vai morar na praia. Pô, mas eu vou estar todo quebrado, poxa, daí não sabe, todo arqueado já, talvez, saturado de várias coisas, saturado talvez até do esposo, da esposa, muito mais dos meus colegas de trabalho, né? Eu vou estar saturado daquilo, eu tenho que esperar 40 anos para ser feliz, é sério isso, pelo amor de Deus? Então temos que rever nossos referenciais. Precisamos. Então, na verdade, grande parte das pessoas, e por que eu estou fazendo essa provocação, continuam querendo construir marcas pessoais, mas sem de fato entender para o que aqui elas vieram e de que maneira elas podem trabalhar na sua excelência para agregar e impactar muito mais pessoas. Tem a ver com propósito, Pedro. É isso que eu te falar rapidinho, propósito para você. Propósito nada mais é para mim
a busca por um significado maior que por vezes fica até difícil do outro lado reconhecer e que talvez tenha só sentido para mim. Perfeito. Isso é a própria autenticidade, como muitos pregam. Autenticidade nada mais é do que um conceito que por vezes fica até difícil você explicar para o outro o que é ser autêntico. Eu pergunto, Will, o que é ser autêntico para você? O que é sua autenticidade, Pedro? Vocês vão se embabacar tudo para falar. Assim como o Dal Bosco também vai ter dificuldades para falar. Porque o ser autêntico para cada um de nós Pode mudar. é algo de forma muito particular. E não quer dizer também que ser autêntico eu preciso ser engessado a ponto de não me adaptar, como você falou, às demandas que muitas vezes, né, de comportamento, de moral, de ética da sociedade. Saber jogar o jogo. E Né, tentar fazer ser uso, maleável, né? Precisa fazer ser o maleável. uso dele a meu favor, É. sem perder a minha identidade. Acho E que é mais tentar ou menos buscar isso. as nossas respostas. Eu digo não é nem as nossas verdades, porque as nossas verdades absolutas elas podem mudar com o tempo. O que eu acreditava muitas coisas há anos, hoje em dia eu desacredito. E isso pode ter em vários aspectos aí dentro da sua vida, Sim. seja da religião, em termos econômicos, políticos, ela vai. Então, o porquê desta provocação aqui? Porque eu busco sim a minha autenticidade frente a algumas verdades que naquele momento eu estou acreditando, mas de certa maneira me entregando ao máximo, dentro do máximo possível que eu consigo realizar. E muitas pessoas hoje em dia, como elas entram, que a gente falou lá pela metade do podcast, elas entram naquele funil. Elas não buscam o que elas querem procurar, elas não buscam no LinkedIn o headhunter, o conselheiro, a mídia que eles querem se aproximar. Eles não abrem um feed e vão lá em localizar, parede, deixa eu procurar aqui, redator-chefe, né, CNN, redator-chefe Band, redator... Né, já dando aí spoiler, hein, pessoal? Vocês, publicamente, em primeiro lugar, a saber, logo Dal Bosco inaugurando um quadro na Band. Show de bola! Faz o corte, faz o corte, faz o corte. Ah, garoto, boa! Massa. E por que eu faço essa provocação? Porque como elas não vão buscar, o robô lá botou para elas verem a vida que o robô quer que elas vejam. E, consequentemente, elas acham que aquilo é a realidade. Então, elas entram no Instagram, elas entram no LinkedIn, elas entram no YouTube, elas veem a realidade do que ou o Tamaguchi lá, só que é muito mais o Tamaguchi, hoje em dia ele é um BI, porque ele entende o que ele acredita que você vai comprar, mas não necessariamente o que você gostaria de ser. E você acha que você está usando rede social, você está expandindo e furando a tal da bolha, na verdade você está entrando cada vez mais para dentro da caverna do dragão. E quem é dessa época, você acredita que agora eu vou trabalhar a minha marca pessoal. E quando você acha que está arrombando, você lembra que fechava Agora eu vou portal? Agora eu vou vencer o Vingador. Agora eu vou escapar daqui desse mundo aqui. Fechava o portal novamente. Tudo que você está falando extrapola, assim, a primeira pessoa entender quem ela é, o que ela quer, para depois ela passar isso para os outros, né? Construir essa marca, primeiro ela entender de fato as coisas internas dela, para depois passar para o externo. E sabe o que era fechar o portal na caverna do dragão? Nada mais é do que a pessoa achava que ia arrombar porque está de maneira só superficial, só querendo trabalhar um marketing pessoal, e depois de alguns meses ela vê que aquilo não tem profundidade. Perfeito. Ela não construiu a sua plataforma Não de uma se maneira sustenta, sustentável, né? bem orientada. Tá? Perfeito. E isso pode ser feito na raça, se você quiser demorar, talvez, né, correr mais riscos, demorar mais em busca desse sucesso, ou acompanhado, por exemplo, de um estrategista de marketing pessoal, por um mentor. Mas o que é o fechar o portal? Eu não me identificar. E aí, novamente, eu fico dentro daquele mundo que é apenas o meu mundo e que o outro lado não nos conhece, porque simplesmente a gente não está sendo percebido. Perfeito, show de bola. Dal Bosco, rapidinho suas redes sociais, pessoal poder te seguir. Beleza. Praticamente um padrão. Se procurar aí por Ricardo Dal Bosco, seja no Instagram, seja no LinkedIn, Tem Dal canal Bosco no YouTube. Cast, Dal Bosco Cast no Spotify, Pô, que legal, cara. YouTube Ricardo Dal Bosco. Todo Procurou dia... Dal Bosco. Procurou Dal Bosco, vai ter alguém Pô, mas importunando cara, vocês. mas agora uma consultoria rápida aqui, pô. Eu vou ter que mudar meu sobrenome, cara, porque Dal Bosco, né, digitar vai pra ele. Agora Ferreira, meu amigo. Vou ter que pensar no outro sobrenome. Livro, aí. para quem quiser achar o livro. Isso vai virar uma série? Amazon,
Apple Books já soltou, filha da mãe, um spoiler aqui. Não, porque personal brand para profissionais da saúde, eu quero um para profissionais, profissionais de podcast. Já fez a leitura, para profissionais, né? De ponta cabeça. Vira uma série isso aqui, cuspidores de fogo, no sinal de pô. trânsito, personal brand para atiradores de Entendeu? faca. Calma aí, calma aí. Tá vendo? Olha aí, a primeira mão aqui é fogo, cara. Aqui. Pessoal, queria agradecer o Ricardo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Infelizmente, você já está com o tempo corrido. A gente vai ter que... Tem, pessoal, porque assim, Mas a gente tem uma traz série de ele pra- novidades aí, vocês vão Depois você fazer volta parte para disso. contar pra gente. Tá convidado, o espaço Tá bom. aqui. Quando? O espaço é de Eu sou vocês. assim, Cara. abre a porra do meu Google amigo, Calendar aí e marcar pra né? já. Demorou, Gostei então. muito do ambiente e a minha gratidão aí a vocês Isso. dois que comandam isso aqui com excelência. Show de bola, valeu, cara. cara. Obrigado. Obrigado Pessoal, Pedrão, ó, Siga a gente Will, aí, pessoal. É nóis. valeu, valeu. É nóis. Pessoal, Valeu, até a gente. próxima. Até a próxima. Valeu. Um abraço.